Olá, sejam bem-vindos ao ElisaCast, o podcast do Colégio Elisa Andrioli. Eu sou a professora Gabriela Breg e hoje estamos aqui reunidos com duas professoras incríveis para falar sobre um tema muito especial. Bom, a nossa troca de ideias hoje vai ser sobre alunos, férias e dicas. Bom, o nosso foco hoje vai ser com os alunos do Fundamental 2. Então, você que é do Fundamental 2, fica ligado nesse episódio, porque vai ser especialmente para vocês. E, sim, as férias podem ser divertidas e com aprendizados bastante significativos. Para isso, eu tenho a honra de receber a professora Mariane Martins. Oiê. E também a professora Maria Eduarda Moraes. Sejam muito bem-vindas, uma alegria recebê-las aqui. Obrigada. Antes de nós iniciarmos esse episódio, eu gostaria de convidar vocês a um momento de reflexão e oração. Vamos pedir para que essas férias sejam um tempo abençoado para todos, cheio de aprendizado, diversão e segurança. Vamos rezar juntos, então, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, te agradecemos por esse momento de partilha e pela oportunidade de pensar em formas de tornar as férias mais ricas para as nossas crianças e adolescentes. Pedimos que abençoes cada aluno, professor e família para que possam viver este período com alegria, descanso e crescimento. Que cada atividade seja uma semente de aprendizado e que todos regressem revigorados para o ano novo letivo. Amém. Gente, que legal recebê-las aqui. Obrigada por aceitarem o convite, né, de vir dar dicas de férias para os nossos adolescentes, né, Obrigada, que é um grande pelo desafio aí, né, para as famílias. Exatamente. Mari, obrigada. Duda, obrigada. Eu que agradeço aí pelo convite. Espero contribuir para a galera aí, para poder dar boas dicas, ou não, né? Não sei. Realmente, a gente brinca em sala de aula até que faz pouco tempo que eu saí da adolescência, então eu sei exatamente pelo que eles passam em casa. Eu já saí um pouquinho mais tarde da adolescência. Não vamos tocar nesses detalhes. Acho que não faz sentido nesse momento. Que vale a intenção. Meninas, obrigada. Hoje a gente está aqui, então, com a professora Mariane Martins, com a professora Maria Eduarda Moraes. Mari é nossa professora de História aqui no Colégio Elisa Andrioli. A Duda é nossa prof de Inglês, aqui também no nosso colégio. E a gente quer começar com vocês, então, se apresentando para quem está nos assistindo pela primeira vez, para quem não conhece a prof. Mariane, a prof. Duda. Quem são vocês? Um pouquinho da história de vida, da formação e qual é a relação de vocês com dicas de férias, filmes, séries, jogos. Vamos lá. Bom, eu me formei há um tempo, talvez que a Duda ainda era criança, né? Então, eu me formei lá em 2013 em História, depois eu emendei mestrado, mas sempre gostei de dar aula. Desde o início da faculdade, eu já dava bastante aula, assim, comecei com cursos comunitários, aí depois eu fui expandindo. Aqui no Elisa eu tô já desde 2019, então eu sou de humanas, acho que 6 anos aí, quase. E é mais ou menos isso. Agora, na parte de atividades e de que eu gosto, eu sou de uma geração, como eu falei, bem antes da Duda, não tenho muito o vínculo, não tive muito vínculo com a internet na época, ali dos meus 12 aos meus 14 anos, não tinha acesso à internet. E o que foi a grande virada de chave para mim, com certeza, foi Harry Potter. E aí, com certeza, a minha vida ela é antes de Harry Potter e depois de Harry Potter. Eu sou fã até hoje, todo mundo que convive comigo sabe. Comecei, e aí é o inverso do que os alunos hoje passam, né? Eu comecei pelos livros, e aí depois eu conheci os filmes. Aí eu lembro do lançamento do filme, né, e tal. Então eu tive um vínculo muito forte. Hoje eles têm acesso a muitas outras séries e tal, mas eu lembro que na minha época foi a febre da minha geração, não foi de um grupo, foi da minha geração. E a maioria das pessoas da minha idade, até de vez em quando os alunos falam, minha mãe é fã do Harry Potter. Eu também. Pois é. Estamos então, juntas. Com certeza. E o meu vínculo, eu lembro muito, assim, até o gostar de ler foi com Harry Potter, com certeza. Essa virada de chave, querer se interessar por outras literaturas, outro tipo de livro, foi depois do Harry Potter, assim, com certeza. E eu lembro muito das minhas férias, eu lendo Harry Potter. Que massa. Que memória boa. Nossa, bem bom. Legal. Saudades. Duda, conta um pouquinho de você pra gente. Então, eu me formei recém, né, na UFSC, Letras em Inglês, graduação, e engatei o mestrado em literatura, mas sempre procurando cinema, porque é a minha grande paixão. Eu me formei também no IFSC, né, no Instituto Federal
em animação stop motion, sempre ao redor de Ligada, filmes. aham. Eu amo, não tem como. E assim, eu diria que isso é uma grande herança da minha família, sabe? Eu tenho uma tatuagem, não vai dar de ver, eu acho, mas eu tenho uma tatuagem, inclusive, pro meu pai, porque quando eu era muito pequena ele me dizia, Maria Eduarda, leitura e cama. Então eu tenho leitura e cama. Que legal. E eu sinto, ó. Oh. Isso me influenciou como um ser humano, nossa, tremendamente, sabe? Eu até vou falar depois dos jogos, foi outra herança que ele me passou, assim. Mas é isso, sabe? Eu era uma adolescente muito introspectiva. Então eu encontrava nos livros, nos filmes, um universo próprio. Inclusive até na escrita. Porque eu acho que é um passo de quem é muito leitor, de quem ama a leitura, é a gente querer criar as próprias histórias, né? Então é algo que eu tenho muito dear to my heart, a gente diria, né? Muito próximo do meu coração, esse universo. Que legal, gente. Uma alegria poder recebê-las e a gente compartilhar um pouquinho dessas histórias, né, com todo mundo que nos assiste. Antes de nós mergulharmos, então, nas dicas, né, eu gostaria de saber por que para vocês é tão importante a gente equilibrar aí, né, a diversão e também o aprendizado. Principalmente nas férias, nesse período que os adolescentes estão em casa, né? E como que isso pode contribuir para o desenvolvimento deles. Aproveitar esse tempo tão precioso de descanso, mas sem esquecer também de se divertir e de aprender. Sabe que eu acho que às vezes os alunos acham assim, estão de férias, então eu não preciso aprender nada. Sabe assim, desligar é muito bom, com certeza. Mas ao mesmo tempo, tu também tem que trabalhar e aprender para além da escola. Então não é só ali o conteúdo de história, ou de inglês, ou de matemática. Quando tu tá de férias, tu também tem que começar a trabalhar de outras formas, outras coisas, e meio que aquecer o cérebro mesmo. Porque assim, a escola, ela não é só um espaço de aprendizado que fica aqui guardado. Ah, não, tô de férias, fechou o portão da escola, tchau. Não. As habilidades continuam a ser desenvolvidas. E elas precisam para te fazer novos amigos, precisa para te se relacionar com outras pessoas, para te saber lidar com outras pessoas. Então, às vezes os alunos pensam, eu tô de férias, então, eu não quero saber de nada de livro, eu não quero saber nada de nada que complique a minha cabeça. Só que ao mesmo tempo, tu precisa disso, porque nós somos humanos, a gente precisa aprofundar, ter conhecimento. Então, eles associam, por exemplo, muito o livro a estudar. Então, eu quero passar longe de livro. Porque, não, nossa, o livro te ajuda a tanta coisa. Tu pode gargalhar com o livro, inclusive. E se tu ler, tu vai ampliar o teu repertório, sem perceber que tu tá, entre aspas, né, estudando. E tu vai, com certeza, ter mais repertório, inclusive, para conversar com outras pessoas. Sabe? Para conhecer um outro amigo, para ir para outro lugar e perceber, opa, aqui também tem... Eles falam sobre tal assunto que eu conheço. E é muito bom quando tu tá num lugar e tu fala de um assunto que as pessoas falam, ai, que legal, eu também, nananana. Então, às vezes eles falam assim, não, eu não quero mais saber, eu vou esconder minha apostila, nananana. Mas tá, beleza, esconde a apostila, mas tu pode continuar estudando. Num jogo, tu vai continuar aprendendo. Exatamente. Né? O aprendizado, ele não tá exclusivo dentro da escola, da sala de aula, ele vai para além disso. Isso eu, pelo menos, eu vejo dessa forma, né? E eu, particularmente, eu sinto falta de estudar, né? De ler quando eu tô nas férias. Então, eu fico agoniada, assim, não, vou ler. Eu fico uma semana off. Aí, na segunda, eu já começo. Preciso fazer alguma coisa. Fazer alguma coisa, né? Então, eu acho que é uma necessidade humana mesmo, de se desenvolver, né? A gente faz isso desde quando começa, né, a engatinhar, querer dar um jeito de caminhar, depois de correr, depois de... é uma necessidade humana o desenvolvimento, né? Então, também é na parte cognitiva e etc. Com certeza. E assim, também é um momento de conhecimento próprio, de fato. Durante o ano, a gente entende que é corrido, eles têm provas, eles têm atividades para entregar. É o momento de tu te conhecer como um ser humano. Descobrir um gosto novo, como a Mari falou. Então, putz, eu nunca achei que eu ia gostar de caminhar e ouvir passarinho na rua, algo tão simples. E é durante as férias que tu descobre. Isso. Sabe? É um momento de autodesenvolvimento, de atividades que tu vai usar durante a sua vida, mas de autodesenvolvimento psicológico mesmo, né? Do ser, do eu. E desconstruir aquela ideia de que o aprender tem que ser chato, sabe? Ai, que saco. Ui, não. Não, pode aprender, inclusive, um esporte, sabe? Na praia. Exatamente. Então, eu acho que às vezes eles têm esse peso de que o aprender tá muito... ele tem um ranço, né? Tipo, não quero aprender. Porque o aprender parece que é uma coisa chata. E não, ele pode ser muito legal. Mas acho que é legal olhar pelo caminho do desafio, também, né?
isso aqui é legal a gente se desafiar, se colocar em... E eles se eu gostam. lia 100 páginas, eu vou ler 150. Aham. E desafio, né? E assim a gente vai se desenvolvendo e nos tornando pessoas cada vez melhores. E acho que esse desafio faz a gente evoluir, Instiga, né? né? Isso. Né? Acho que é o desafio que faz a gente caminhar. Mover. É, isso. Nossa, eu lembrei agora aquelas coisas bem de velha, né? Me lembrei. Eu morava na praia e aí eu tinha um sonho que era saber fazer bambolê. Bambolear. Né? E tinha um projeto verão lá na praia onde eu morava, que ficava lá uma equipe de recreação o verão todo. E eu comecei a testar o bambolê. E, gente, eu comecei a ganhar todos os campeonatos de bambolê. Tipo, pasmem, a professora de história campeã de bambolê. É bizarro. Mas e eu lembro disso, e eu lembro que foi tão maravilhoso pra mim. Tanto é que eu tenho uma memória. Agora veio na minha cabeça isso, de férias, o verão. E eu aprendi, sabe? Foi uma das coisas. E aí eu colocava no pescoço, daí eu descia, colocava no joelho e voltava. Nananã. E é uma coisa realmente que sai da escola. Eu aprendi, eu me realizei, eu criei um novo gosto, eu me desafiei, né? E aí foi bem bom. Eu tenho uma excelente memória disso, assim, ó, aquela memória afetiva, sabe? E é muito legal, porque a motivação, ela vem quando a gente se coloca nessas posições de desafio e a gente percebe que é capaz. Precisamente. Eu sou capaz, né? Então, eu fui lá, eu treinei e eu conquistei aquilo. Qual será o meu próximo desafio? Né? Eu acho que isso para os adolescentes é muito rico, né? Eles se desafiarem, saírem dessa zona de conforto aí. Sim. E se desafiar mesmo, né? Propor coisas novas, experimentar atividades novas, esportes novos, jogos novos, né, Duda? Que já é o nosso próximo tema. A Duda tem uma relação com os jogos de tabuleiro muito legal, né, Duda? Fiz questão de falar sobre isso, porque quando a gente estava conversando para montar o nosso roteiro desse episódio, ela me contou uma história muito linda. Eu quero muito que vocês escutem essa história da Duda. A Duda tem uma relação super interessante com os jogos de tabuleiro. Que relação é essa, Duda? Então, como eu comentei de algumas heranças culturais, eu posso chamar de culturais? Que a minha família trouxe, os jogos de tabuleiro foram uma delas, sabe? Começou com os meus avós, até onde eu me recordo, né? A gente pode ter outros aí atrás. Se tu chega na casa dos meus avós, até hoje tem os jogos que o meu pai e os meus tios brincavam de pequenos, lá, intactos, sabe? E essa busca veio justamente porque o meu pai, com 2 filhas pequenas em casa, queria algo que nos trouxesse mais próximos. Então a gente foi buscando. Cada loja é um jogo diferente, mas, como eu comentei, a gente cometeu alguns erros que eu posso entrar depois. Isso, de fato, nos uniu. A gente começou com jogos simples, não me entendeu errado. A gente começou, de fato, com os bancos imobiliários da vida, com os mouse traps, detetive. Eu adorava detetive. E aí a gente foi dando um passo além. É isso que eu proponho, sabe? A gente dá esse passo além. Inclusive, a gente trabalhou já com jogos, né? O meu pai tem uma oficina, eu não trabalho mais hoje em dia, e a gente conseguia desenvolver, assim, horrores com alunos. Nós tínhamos alunos que não eram vocais, mas que, com o passar do ano... Eu fico emocionada lembrando. Com o passar do ano, essa menina, ela conseguia se comunicar com os colegas na mesa do jogo, sabe? Algo que para ela antes era um desafio completo. É um dos grandes orgulhos, assim, poder... E teu pai é um colecionador, não é verdade? Nossa. É a maior coleção... Então, a gente já foi a maior coleção de Santa Catarina. A gente parou de contar. Então, eu não sei como é que tá hoje em dia. Mas quando a gente mantinha ali certinho, era a maior de Santa Catarina por alguns anos. A primeira coisa que tu vê quando tu chega na nossa casa é a parede repleta de jogos. Aí tu abre o banco, é jogo. No quarto, é jogo. A minha coleção é mais humilde, né? Aqui eu tenho os jogos dele hoje, por exemplo. Ele fez a E mostra pra gente, então, o que nós temos aí de indicação de jogos para essa fase, né, de férias. E principalmente para unir as pessoas, né? Acho que o jogo tem isso, né? O tabuleiro tem essa coisa do vamos sentar, vamos jogar junto. Vamos gargalhar. Né? De aproximar mesmo. E que momento rico para as famílias aproveitarem esses momentos. Às vezes são
poucos momentos que tem, Sim. Né? Nem todos Mas acho os que as pais continuam de férias- férias, às vezes continuam trabalhando, mas que oportunidade linda, né? Eu acho que as férias é um momento mais com maior possibilidade para isso, né? Porque no fundo, geralmente é um momento com um pouquinho, às vezes o pai é corrido, mas tem um pouquinho mais de tempo nas tempo, férias. E a gente fala muito sobre o sair do on e ir para o off. Mas não é um off de estar cada um no sofá, no celular, não conversando. É aquele momento significativo, sabe? Eu trouxe algumas sugestões. Vamos lá. Porque como eu comentei do nosso erro, eu e meu pai, muito afobados, a gente começou a comprar jogos muito complexos. E assim, como qualquer algo que tu aprende na tua vida, qualquer habilidade adquirida, não adianta tu querer começar do topo. Tu tem que começar do mais simples. E é isso. Então eu trouxe algumas opções mais acessíveis. Temos o The Mind. Ele é um jogo cooperativo. Então, assim, a nossa família, ela não sabe lidar, como a Mari estava comentando. Ou foi a Mari do War, que dá muita briga. O War é complexo. Deixa eu tentar mostrar aqui. Isso, por favor. O War da guerra. Então fala um pouquinho desse jogo, Duda. Então, quando a gente precisa de um momento de conexão, esse jogo é perfeito. Eu até comento que eu não posso falar muito mais, porque senão eu spoilo como que tu vai desenvolver o vencer desse jogo. Ele parece muito simples. Cada um ganha um número de cartas e aí vocês têm que, sem qualquer tipo de comunicação, então não vale sussurrar, não vale libras, nenhum tipo de comunicação, botar as cartas da menor para a maior. Parece muito simples. Mas como que tu faz isso sem conversar? E aí que entra a conexão entre a família. Eu não posso falar mais porque eu vou deixar aí um gostinho Tá. pra descobrirem como que acontece. Que mistério. Então, e tem fases, tá? Tu começa com uma cartinha só, é fácil. A Mari tem o 20, eu tenho 1, tu tem o 60. 1, 20, 60, acabou. Mas aí quanto tem mais? Muito bom. Fica aí de jogo cooperativo. Exatamente. Não vamos causar uma competição nesse momento. Agora não. Queremos competição. Sherlock Express, ele é um jogo de percepção visual e velocidade de resposta. Pra quem já leu as séries do Sherlock Holmes, alguns animais são culpados, eles são suspeitos, e tu vai descobrindo dicas durante o jogo. Então abre uma carta, sai um chapéu. Não é quem tem chapéu. Sai um monóculo, não pode ser quem tem monóculo. E tu vai olhando na mesa. Assim que fica apenas um animal, podendo ser o suspeito, tem que bater. Quem bate mais rápido nele, leva aquela carta. E no fim do jogo, o detetive que descobriu mais suspeitos ganha. Muito show. Assim, ó, jogo rápido também. Eu tô trazendo jogos, de fato, mais rápidos. Uma partida pode durar 15 minutos. Sabe? Pra poder começar a criar essa afinidade com o jogo. Precisamente, Mari, precisamente. Antes de eu passar pro Carcassonne, pra esses maiores, eu gosto de pontuar que os jogos, eles são tão legais quanto a atitude de quem tá na mesa. Sabe? Então não adianta botar um jogo e tu ir... Ai, vou ter que jogar. Ai, demora muito. Exatamente. Aí eu sou exatamente. dessa, gente. Desculpa. Ou ir pra mesa de jogo com o celular. Proibido. Não entra celular na mesa Legal de jogo. criar alguns combinados também, né? Entre as Exato. famílias, pra esses momentos. Com certeza. Então, se tu chegar de peito aberto, não, vamos testar algo novo, é algo diferente do que a gente tá acostumado. Mas vamos testar. Pode ser legal. Talvez a primeira partida seja um pouco mais demorada. Esse é o básico. Mas também tem que aprender a esperar, que é o outro problema. Ninguém sabe esperar. E assim, ó, esperar, sei lá, 5 minutos. Às vezes até menos. Ninguém mais quer esperar a gente. E esses jogos, eles trabalham esse tipo de habilidade. Nem sempre vai ser a tua vez. Esses aqui a gente joga mais juntos, vamos dizer assim. Mas no Carcassonne, por exemplo, é um jogo que todos vocês são... Como que é o nome? Tem os vassalos. Suzeranos. Isso mesmo. Muito obrigada. Ó, aqui aula de história também, ó. Exatamente. Construindo os seus burgos. Aí, ó. Crise do feudalismo, então, isso daí, ó. Vocês podem tentar roubar o burgo de outra pessoa, botando guerreiros seus. Tu pode expor fazendeiros para produzir naquele campo. Ele tem várias formas de pontuar, mas cada um tem a sua vez. E assim, algo que eu acho importante de comentar sobre os jogos eles fazem algo que muitas vezes na vida a gente não tem. E a gente até comenta com os alunos, né?
isso vai ter uma consequência. O que tu planta tem consequência. Mas a gente não percebe, a gente não tem tempo pra perceber. Aqui é quase que imediato. Tu invadiu o burgo de alguém, invadiu mal, perdesse aquele teu cavaleiro. Tu tem um cavaleiro a menos pra ti. Consequência. Exatamente. Tá ali direto. Alguns jogos vão por mais pra frente. Não vai ser tão imediato quanto seria no Carcassonne, por exemplo. Pode ser como o River Dragons, eu já mostro aqui também. Mas eles te fazem ter essa percepção, sabe? De que realmente o que tu planta, tu vai colher. Passando então agora pra uma vibe um pouco mais criativa, o Dixit, ele é um clássico. Ele é lindíssimo. Os desenhos são lindos, né? Nossa, eu não sei se consegue mostrar, se dá de ver, mas ele é um jogo mais, de fato, criativo, sabe? Eu acho divertido jogar com a galera das exatas, porque eles são muito pragmáticos. E com as literárias já é outra cara que dá pro jogo. Cada jogador vai receber um set de cartas e vai criar uma história, ou uma música, ou uma poesia, algo que defina aquela carta de forma não tão óbvia. Ah, que legal! Então, às vezes, tu pode olhar e falar, mergulho. Mas mergulho foi óbvio demais. Se todo mundo descobrir que é a tua carta, tu não pontua. E os outros jogadores na mesa também vão tentar se encaixar na sua definição pra enganar quem tá ao redor. Então, quem gosta de criar histórias, como a gente comentou, de escrever, vai se apaixonar. E como eu comentei das engenharias, das exatas, até quem não se apaixona pelo Dixit. É difícil quem não se encante. Eu já joguei, tá? E eu não tenho paciência, como eu falei, eu não tenho muita paciência pra jogos. E eu tenho também uma boa memória. Eu lembro que assim, eu gostei muito. E o que me encantou, o que me fez jogar, foram os desenhos. Que são lindos, assim, ó. Nossa, dá pra fazer um quadro disso aí, Com sabe? certeza. É muito lindo. Cada cartinha é muito bonitinha. E a gente tem várias versões ainda. Então, difícil, mas já exaurimos essa versão, tem muitas cartas. São infinitas as possibilidades, sabe? Eu tenho a versão da Disney, eu deixo aqui também de recomendação. É lindo. Pra quem ama a Disney Parece mesmo. aquarela, né? As cartas. Os ilustradores Uma coisa meio surreal, assim, surrealismo também parece, mano. É demais. Fica aí mais uma dica, então. Com certeza. E assim, de novo, bem acessível pra quem começou agora, sabe? Meia hora de partida. Tranquilo. E aí, como um jogo... esse aqui é pesado. Que trabalha algo diferente. Ele trabalha percepção e espacial. Mas ainda sendo divertido. No River Dragons, cada um de vocês é um fazendeiro tentando passar por um rio. Se despistando dos dragões. É cultura asiática. Só que os outros jogadores também estão tentando fazer isso. Então, muitas vezes, tu queria passar naquela ponte e tu tem que pensar na ação que o teu oponente vai realizar. Não adianta eu tentar passar em uma ponte se a Mari também tá tentando. Tu tem que barrar ele, é isso? Pode barrar, tu pode pular por cima. Tu pode tirar um pedaço da ponte de outro jogador. Então, esse é mais um que trabalha... Tem uma questão mais estratégica, Exatamente. assim? As tuas ações, elas são postas em sequência na mesa. Então não adianta também tu só pensar no agora. Tu tem que pensar no adiante. O que adianta eu botar uma madeira se a Mari vai passar pela minha ponte? Como assim? Não pode isso. Então eu não vou pôr agora, vou pôr algo depois. Ou vou pular. Estratégico, né? Exatamente. Assim, todos esses jogos são E dicas até de incríveis. presentes, né? Às vezes não sabe como presentear um adolescente. O que eu vou comprar? O jogo é uma dica super legal, né? Exato. Eu agora, conversando, a gente estava falando também, tem dois outros jogos, um jogo que tem várias versões, que é o Timeline. Que também é uma delícia, que dá para trabalhar com história, trabalhar com assuntos e tal. Que são vários acontecimentos, e aí tu tens que achar numa linha do tempo, será que foi antes de Cristo ou depois de Cristo? Daí tu vai montando a linha do tempo na mesa. E isso também é muito legal, esse joguinho também. São cartinhas pequenininhas, uns desenhos bem bonitinhos também. É o tamanho mais ou menos dessa caixa aqui, né? Seria pra... É uma caixinha. E aí tem de invenções, acontecimentos. E aí tu vai encaixando e aprendendo também a criar uma linha cronológica das coisas, né? E se surpreendendo, né? Muitas vezes tem uma carta, eu lembro, é o post-it.
todo mundo fica em dúvida de quando foi criado o post-it. É sempre uma surpresa nova, sabe? Nossa, eu não acredito que ele veio depois de tal coisa. Como assim? Os meus alunos do empreendedorismo sabem que a gente trabalha a história do post-it. Show! Sério? Do porquê que foi criado, né? Foi desenvolvido por uma coisa. Não vou dar spoiler. E assim, muitas vezes eles nos questionam também. Tá, Titi, mas não tenho com quem jogar em casa. Porque, como tu comentou, né? Vocês são mães, então vocês entendem essa loucura do dia a dia. Existem jogos que tu pode jogar sozinho. Jogos de tabuleiro. Tu joga contra o jogo. Ou são jogos nos quais tu desenvolve a tua própria história. Tem RPGs que são em livro. E não é um livro que tu precisa mestrar uma mesa gigantesca. É um livro que tu joga consigo. Então fica de sugestão também. Eu sei que tem dias na semana que eu não vou ter gente pra jogar comigo. Tem jogos que tem essa opção. Ele tem a opção. Eu tenho um de gatos que é muito fofo. Cat Island, se eu não me engano. Me foge agora. Ele tem a opção de ser jogado solo, ser jogado no modo família e ser jogado no modo competitivo. Então, são jogos que não são educativos, de forma pedagógica, vamos dizer, sabe? Aqueles jogos, não, esse aqui é um jogo educativo. Mas que eles podem ser educativos de várias formas. E eles se adaptam a quaisquer situações. Inclusive fáceis de levar, né? O demais de tamanho. Cabe numa bolsa. Exato. Muito legal. Gente, agora... muitas dicas de jogos, né? Duda, acho que era legal até se o pessoal tiver curiosidade, dúvidas e quiser mandar pra gente, a gente encaminha pra Duda e depois responde vocês também. Mas para quem adora ler e tá buscando agora títulos que incentivem a criatividade, a curiosidade histórica, né? Ou até mesmo a construção desse hábito da leitura, que é um momento bastante propício, né? Nas férias, construir esse hábito. Quais livros que vocês recomendam aí para essa idade do Funde 2? Adivinha qual é o primeiro livro que eu vou indicar? Sim, eu vou indicar Harry Potter. Esse ano eu fiquei muito chocada porque muitos alunos nunca viram nenhum filme, tá? Eu falei, como assim do Fundamental? Vocês nunca viram? Aí alguns falaram assim, a minha mãe gosta, mas eu nunca... Eu digo que o Harry Potter, ele é incrível, assim. Eu li, eu tinha a idade do Harry quando eu comecei a ler, assim, né? Eu comecei ali com uns 11 anos e eu também não dava nada, porque eu falava, sabe aquele coisa, eu não gosto de ler. Todo mundo fala isso. Vocês lembram o primeiro livro que vocês leram? Inteiro? Sim. Eu lembro também. Eu li um... O meu foi O Menino do Dedo Verde. O meu primeiro livro inteiro, eu fiquei encantada. Foi assim, ó, um divisor de águas na minha vida. Antes e depois do Menino do Dedo Verde. Olha só. Assim, ó, tem uns de pequenininha que eu adorava um, não sei se talvez tu vai lembrar, Bruxonilda. Clássico. Gente, Bruxonilda é clássico, né? Eu tinha, a Bruxonilda vai à Inglaterra, Isso, vai à praia, e era maravilhoso. Mas um livro, assim, mais, digamos, denso, que eu li, é que essa minha família nunca foi uma leitora. Mas eu tenho um primo que ele sempre foi um leitor, assim, voraz, ele é mais velho. E eu adorava, assim, chegar no quarto dele e ver a estante, assim, cheia de livros e tal. E aí uma vez eu peguei um livro dele, que hoje eu fiquei chocada, assim, um cara famoso, que é o Velho e o Mar, do Ernest Hemingway. Só que assim, ó, eu tinha, sei lá, devia ter uns 11 anos, acho que foi bem na fase do Harry Potter ali, né? E foi uma coisa tipo, uou, sabe? E claro, na época eu não entendi muito bem. E depois, eu era mais velha, eu li de novo e falei, cara, que louco, né? Mas eu li muito por causa dessa influência. E a influência é fundamental. Essa coisa de pai, mãe, leiam em casa. Peguem um livro. Construção de hábito, isso. né? E uma coisa que eu falo o também... o ambiente favorecendo esse... Leitura e cama. Leitura e cama. E uma hora coisa... da leitura, lá em casa é a hora da leitura. E uma coisa que eu acho muito importante é que as pessoas às vezes falam assim, mas esse autor não é bom. Tanto faz, o importante é a leitura. Tu começa a criar um hábito da leitura. E depois tu vai afinando, ou não, depende, cada um tem um gosto. Não, a pessoa gosta só de romance, então o livro dela não é bom. E só tem que ler aqueles grandes intelectuais. Não, tu tem que ler o que tu gosta. Até para criar essa capacidade de falar, isso é legal, isso não é legal, isso eu gosto, isso eu não gosto. Isso mesmo. E eu indico o Harry Potter, não é só porque eu sou fã, mas porque quando tu vai lendo o Harry, tu vai vendo ele crescer. E ele é um livro que ele trata muito... Até tem um romancezinho do Harry, aquela coisa, estou dando spoiler já. Mas
a base fundamental é a amizade. E é muito bonitinho. Pra mim, o personagem mais maravilhoso do Harry é a Hermione. Tá? Aquelas... Porque ela é muito legal. Eles brigam, eles ficam sem se falar. Até essa questão de, às vezes, os colegas brigam e aí a gente tem que fazer o meio de campo em sala de aula. Então, tu vai ver que ali é normal isso, tu bater de frente com o teu amigo. Sim. Que é humano o conflito, ele é humano. Então, o Harry Potter, pra mim, assim, com certeza, é o que eu indico. E o legal, como eu falei, tu vai crescendo junto com o Harry. E isso também é muito... Tu vai vendo algumas afinidades. Opa, ele era bem infantil, aí depois... agora ele tá um pouco mais maduro, começa a se interessar por alguém. Opa, é aqui essa fase que eu tô. Então, tem essa afinidade. E eu também gosto muito... Eu sou muito fã de um autor que é o Alexandre Dumas, que é o autor dos Três Mosqueteiros, que é um romance histórico, né? Então, mistura muito história. Os Três Mosqueteiros, o Conde de Monte Cristo, tem o Colar de Veludo. Enfim, tem filmes também, né? Tem um filme, Os Três Mosqueteiros. Tem várias versões que são muito engraçadas também, legais. A gente tá indo da Barbie. Tem a versão da Barbie demais. Isso, verdade. Então, são os que eu li. Né? E digamos que são antigos. Né? Hoje eles têm muito acesso. Então, quando eu estava pensando sobre o que eu poderia indicar para eles, muita coisa eles já têm conhecimento, já tem aqui. Mas esses mais antigos, assim, Harry Potter, as Crônicas de Nárnia, que tu viaja demais, sabe? É muito bom tu ir para outro mundo. Eu sou suspeita, né? Eu entendo. Até como adulta, eu lembro que quando eu estava no meu emprego anterior, eu fui vendedora, gente, de jogos. Olha só! Exatamente. Muitas vezes eu ficava sozinha na loja e na época eu recebi de presente o Labirinto do Fauno, o livro do filme. Sim. Né? Geralmente as adaptações são de livro para filme, ele foi o contrário. E é da mesma escritora de Coração de Tinta, Mundo de Tinta, pra quem já leu. Eu já li. É uma grande... Muito legal, Coração demais. de Tinta. Sim. A trilogia é uma das minhas grandes paixões também. E eu, como adulta, gente, me via absorvida naquela história. Quando chegava um cliente, às vezes eu tinha que clicar assim, não, estou de volta aqui na vida real. Não estou mais acompanhando essa personagem. Eu sou muito da fantasia também. Dos clássicos, inclusive. Mas eu trouxe como uma sugestão, quem sabe, um livro que eu li na escola, que foi Uma Breve História de Quase Tudo. Já conhece também. É demais, tá? Pra quem quer... Não necessariamente fazer uma leitura reta dele. Leitura reta, eu digo, pegar do início ao fim certinho. Mas tu tens uma curiosidade. Putz, deixa... Vai lá. Exatamente. É como uma enciclopédia, mas que é acessível pra gente, sabe? Então eu quero saber como que a Lua foi criada. Procura ali... Tá aqui, ó, Criação da Lua. Ele é muito show. E justamente por esse tipo de curiosidade. Mas também, se quiser ler do início ao fim, ele é genial. E tem The Unstoppables. Ai, gente, eu vou ter que ver o nome em português. Ela é muito gringa. E, gente, vocês acham que primeiro lê o livro e depois assiste aos filmes? Ou assiste aos filmes e tá tudo bem? Harry o que Potter, vocês acham? Eu sempre Porque tem gente com opiniões bem... Sim. Harry Potter, eu vou te falar assim, ó, lê o livro, porque ele é outro mundo. E uma coisa muito doida, quando tu vai ler o Harry Potter, tu literalmente entra num filme, sabe? É outro mundo, é outra tu vibe. tem que imaginar aquilo fascinante. tudo, porque o filme tá ali. Tu tá vendo a coruja branca, tá vendo? Isso. Aí quando você tá no livro, aquilo faz com que a imaginação Mil vá para um vezes lugar, o livro. né? Claro, Construção desse imaginário muito forte, assim, né? eu já li livros depois que eu assisti o filme. Se eu achei o filme legal, eu fui lá e li o livro. Mas eu digo assim, ó, sem dúvida, a leitura o livro ele é muito mais rico. Ele te provoca muito mais a imaginação. E quando tu vai pro filme, ele já tá pronto. É muito massa, eu adoro os filmes do Harry Potter, eu assisto até hoje, inclusive acho que semana passada assisti 2. Mas o livro, ele é espetacular. Eu sou do livro. Eu gosto muito de uma autora que é a Agatha Christie, que também eu comecei novinha, assim, e tem algumas adaptações de filme, mas eu fico chateada, assim, pô, não tem nada a ver com o mal. Vão estragar o livro. A gente fica meio se sentindo traída, sabe? Então, assistam o filme, porque os filmes estão aí também para serem assistidos, mas leiam os livros, porque é de uma riqueza maravilhosa. E assim, a gente, quando trabalha na teoria da adaptação, né, que é parte do meu mestrado,
a gente aprende a lidar como mídias diferentes. Então, assim, tu queres algo que realmente vai ser de 1, 2 horas, tá ali pronto. Tu queres ouvir a voz do personagem, que tu imagina, tu busca o filme. Mas não espera que sejam a mesma, não Isso é? mesmo. Então, assim, ai não, mas olha, Coraline mudou. Nossa, Assim. mas as duas obras têm o seu valor de formas diferentes, né? A Menina que Roubava Livros. Ah, sim, maravilhoso. Magnífico. Aham. Magnífico. Maravilhoso. Leiam. Leiam, Aham. leiam. É outro. E até não vi o filme. Não sei se alguma de vocês viu o filme. Não, Eu assisti. ainda. Não sei se está a par da grandiosidade do livro, porque, nossa... Eu acho muito interessante como professora de história, apesar de ser uma ficção, o cotidiano da guerra. Porque quando a gente fala de guerra, parece que assim, tá todo mundo no campo de batalha e todo mundo lá atirando todo mundo. E aquele filme ele mostra um cotidiano da guerra, da vida das pessoas. As pessoas elas estão vivendo enquanto a guerra está acontecendo. Então, elas estão nas suas casas, elas estão indo para a escola, eles veem os soldados passando. E ali é o cotidiano, no caso, da vida dos alemães, né? E que nem todo mundo que estava dentro da Alemanha apoiava o nazismo. E o legal, eu acho genial dessa história, até meio Machado de Assis, que se um dia vocês puderem ler, também leiam, que é a morte está contando a história. Né? A morte está ali. E aí tu espera, todo mundo vai morrer, né? Já que a morte... E tem uma virada de chave, né? Sem spoiler. Estou acabando com as histórias E eu aqui. acho que esse livro é muito rico nessa questão de construção de imaginário. Tu fica tentando imaginar como era aquele ambiente, a descrição dos detalhes, né? Das janelas, Sim. do carpê, tu fica tentando como, né? Das Alcançar cores. aquilo, né? Isso, eu acho que o livro é de uma riqueza inenarrável. E chorar, né? Chorar. As lágrimas que eu derramei com esse livro. Chorar. O primeiro livro que eu chorei de verdade foi o Harry Potter. Meu Deus, a louca do Harry Potter. Mas eu chorei copiosamente com... eu vou falar... Mas é spoiler, né? Já é velho, né? Assim, então... com a morte do Sirius, assim, eu chorei de... Sabe, assim, de... Não é justo! Soluçar. Sabe? E foi uma... E eu nunca imaginei que eu ia chorar por um livro. Porque parece, como assim? Chorar uma parada que tá ali, um monte de papel? Aí, de repente, tá... Mas é que é o envolvimento, né? a doação. E pra mim, eu acho que assim, aquela sensação, a pior que tem é o livro quando leu a última página. Sim. E acabou, e agora? Se sente órfão, né? Tudo daquela história. Gente, tu começa a outro falar, ai, não é. Não acredito! Né? Tu tem que ter um momento de Reflexão. Vou fazer uma Absorver. pergunta pra vocês. Vocês riscam o livro? Eu não Não. risco. Sério? Eu não risco. Ai... Eu sou bastante... Gente, eu sou cuidadosa, louca, eu assim, risco, eu faço não. comentário, eu começo, é que eu chorei. Aí no final eu faço, né, tô chateada, ou adorei o final, terminei às 3 horas da madrugada. Eu anoto tudo. Show, dá uma vida diferente pra ele. Eu gosto do livro físico, mas eu tô gostando muito de ler digitalmente também. Que não é todo mundo que se adapta, né? Tem muita gente que gosta de tocar, do cheiro, né? Eu acho que quando eu tô no momento mais off, eu gosto do livro. Que daí levo pra praia, consigo sentar e ler. Mas eu gosto também do digital, assim, de estar num lugar, sabe? E a Antes de praticidade, dormir. né? E aí eu costumo ler mais de um livro ao mesmo tempo. Sim. Eu gosto de ler um mais técnico, assim, mais pro meu trabalho, ao mesmo tempo ler um que me leve para um outro lugar que não é o trabalho. E eu fico mesclando. Tem gente que não consegue, é só um, começa e termina. Eu tenho essas coisas às vezes eu tenho uns livros, por exemplo, de poesia que eu deixo lá do lado. Às vezes eu tô a fim de ler poesia. Daí eu leio. Abre uma. Abre essa caixinha, fecha essa caixinha. E é legal as pessoas experimentarem também, os adolescentes que estão construindo o hábito de leitura, ver o que é legal, o que funciona, o que gosta, né? Às vezes a gente precisa dar um time daquela leitura ali. Aconteceu uma coisa que eu não concordo. Vou deixar ele aqui do ladinho um pouquinho. Por que precisa ser tão também, sabe? Isso, eu também. Às vezes eu tô lendo uma coisa de história e ao mesmo tempo eu tô lendo uma ficção. E aí, dependendo do dia, não tô afim hoje. Mas pra mim é um livro. Tanto uma curiosidade, o meu TCC foi sobre a biblioteca de um cara. Que legal. Foi. E uma das coisas que me ajudou a entender a biblioteca dele foi que ele riscava os livros.
Então eu estudei os riscos, tudo que as dedicatórias, quem mandava as dedicatórias para ele, eu mapeei toda a rede de sociabilidade dele. Ai, que legal. E aí a minha paixão, eu encontrava as coleções dele dentro do livro, né? Ele era um professor também, aquela coisa, então foi todo baseado numa biblioteca. Foi fascinante, ai, meu Deus, era maravilhoso. Para mim, eu tenho o digital, mas para mim o físico Eu também. Tem a questão do físico, tem a questão de limitação de espaço, né? Chega uma hora que, que eu tenho bastante dificuldade de me desfazer de alguns livros. Eu acho que não. Também. Para me desfazer é um exercício bastante doloroso, assim. Então. No teu projeto agora que tu fez da biblioteca, para venda Sebo. dos livros, do Sebo, vários novinhos que eu já tinha lido, eu falei, vou doar porque vai pro mundo, sabe? Pra mim é isso. Se o livro Circula, tem que deixa circular, né? Eu não tenho, claro, eu fico com aquela coisa assim, a pessoa pegou emprestado, não me devolveu, chateada. Mas eu empresto, sabe? Empresto, assim, eu não tenho. Ai, eu sou muito apegada, eu não consigo, porque eu sinto que é uma partezinha da minha história também, um pedaço de mim que tá ali, sabe? Mas aí eu vou enlouquecendo a minha família, né? Porque eu tenho uma biblioteca na casa da minha mãe, na casa do meu pai, na casa do meu noivo. Ela não tem problema de espaço, isso. Então. Eu vou espalhando. Ó, fiquei devendo. O Implacáveis, em português, Implacáveis é do Harari. E Uma Breve História de Quase Tudo é do Bill Bryson, que eu tinha ficado devendo. Legal. Tem também de história que é bem legal e bem pra galera agora do fundamental, que é o Manual do Mundo. Sim. É um livro, e assim, ele é atrativo visualmente, porque também tem isso, né? Principalmente para a galera dos 11, 12 anos, 13. Tem um livro Manual do Mundo que é de história geral, e ele visualmente, ele é muito agradável, ele é colorido, ele tem um monte de mapa, um monte de desenho, dá para fazer atividades. E em história, o manual tem várias, tem de geografia, eu acho, tem de ciências, mas o de história do Manual do Mundo ele foi muito bem feito, uma pesquisa muito legal. Só que assim, a escrita foi bem pensada para criança, né? Então a maneira de colocar, a linguagem, porque em história, quando tu tá tratando de um livro de história, de conteúdo de história, às vezes fica meio maçante, a linguagem fica chata. Então, esse do Manual do Mundo é muito legal, é um de capa amarela. Tu vai bater o olho e já vai achar bonito. Sim. E aí tu vai folhear, tu fala, nossa, isso aqui é pro meu filho, né? Então, esse vale a pena também no Manual do Mundo. É de conteúdo de história, a professora de história aqui falou. Mas ele é gostoso para quem gosta, porque tem muito aluno que gosta de história, de conteúdo de história. E vale muito a pena, ele é muito bonitinho, ele atrai, ele tem atividades, é bem legal. O de ciências, ele é bem mão na massa também. É? Ai, que legal. Eu não tô familiarizada com história, eu conheço mais o de ciências por conta do meu pai, que é professor de ciências. Todas as influências dele em mim, gente. E isso eu acho que falta também, às vezes, durante as férias, botar a mão na massa. Tentar um experimento novo. Gente, eu sou adulta e eu fico fascinada quando eu vejo algo mudar de cor, porque tu fez uma mistura ácida, sabe? É outra dica também. Vale a pena. Bom, e agora pra galera que quer um momento mais relax, né? A gente já falou de alguns filmes, mas que dicas de filmes a gente pode dar pros nossos adolescentes aí para essas férias? Então, eu tava pensando, né, sobre isso, e eu pensei assim, poxa, eles têm acesso hoje a vários filmes. E aí eu estava pensando em alguns que provavelmente, por causa da questão do tempo, eles não tenham assistido, mas que vale muito a pena assistir. Então, um dos primeiros é chamado Como Se Fosse a Primeira Vez, com Adam Sandler. Sim! Isso é muito lindo. Ele é lindo, ele é mais antigo, então provavelmente eles não assistiram, né? Mas que vale muito a pena. Que vale muito a pena. Ele, digamos... Esse eu chorava, assim, de soluçar a vida toda. E eu sei que os alunos gostam muito do Adam Sandler, né? Eles gostam do Gente Grande, se eu não me engano. Então, eu lembrei muito desse, que eu assisti quando eu tinha 14 anos. Eu lembro acho que foi 14 anos que eu tinha. Eu e minha irmã assistimos em casa, em DVD. Olha só. Nossa. Uau. Então, eu lembro... Eu tenho uma boa memória desse. E um outro, que... vai lembrar também, que é maravilhoso, muito antigo, mas vale muito a pena. As meninas, uma vez do 9º ano, estavam falando que viram esse filme esse ano, que é As Patricinhas de Beverly Hills. Eu tô dando esses mais antigos porque o acesso deles hoje é aos mais recentes. Então, Enola Holmes, provavelmente, que é muito legal, eles provavelmente já assistiram.
E eu pensei nesses mais antigos, assim, né? Que eu gosto. E um outro de animação, que inclusive saiu o segundo agora, que é Moana. Que eu acho maravilhoso, é incrível, sou apaixonada, então eu indicaria. Mas com certeza o Patricinha de Beverly Hills e o Como Se Fosse a Primeira Vez são, assim, que eu tenho... Precisa estar na listinha das férias. Precisa. Ai, eu sou muito dos chorosos também. Então eu já vim pensando em Interestelar. Ai, esse lindo! é maravilhoso. Sim, eu falo desse em aula. Esse é incrível. É demais. E assim, até no momento de conexão com a família, né? Não vou dar spoiler. É uma relação forte entre pai e filha, né? Exato, exatamente. Então, às vezes, tu não sabe como demonstrar um carinho ali nas férias, com um momento estranho. Esse filme fala tudo que tu não consegue falar. Isso. Não é? É lindo demais. O Nolan, que é o diretor, ele é sensacional. A trilha sonora desse filme é maravilhosa. Meu Deus. E assim, ó, fiquem de olho. Pra quem for assistir, já fica de olho no milharal, que aquilo foi plantado na vida real, gente. Isso, foi. Ele quis. É verdade. Ele quis pra depois queimar, inclusive. Sério. E aí, como a Mari também trouxe do outro lado, eu fico aqui com a sugestão de desconstruir muitas vezes as animações. Porque, às vezes, nesse momento da adolescência, né, a gente pensa que, ai, não, animação é coisa de criança. Reassistam, revisitem, ou pra quem não viu ainda, Rei Leão, que é uma releitura de Hamlet. Então aqui, ó, pra quem nunca leu Shakespeare, porque é muitas vezes uma leitura pesada, vejam Rei Leão, gente. Rei Leão é Sabe? maravilhoso. E agora vai demais. lançar Mufasa. Ah, sim, verdade. Vai lançar agora. E assim, ó, assistam Rei Leão, não só o live action. O de animação mesmo. A animação. Principal, o primeiro, né? De chorar, de cantar todas as músicas. O Rei Leão é fantástico, fantástico. E por isso que eu falo, e esses filmes, geralmente, eles não assistiram. Exato. Porque eles são mais antigos e aí já tem essas outras versões, novas versões, e eles geralmente vão para as novas versões, né? Então, claro, eles têm hoje muito acesso ao filme. Eles não têm a expectativa que a gente tinha de, vai ser lançado. Pra mim, o filme marcou a minha infância, foi Pocahontas. Demais. Foi assim, assistam. Foi o filme, assim, que eu falava, gente, como assim? As cores do coisa vento. linda, as Uma das, cores do meu Deus, uma das vento. coisas mais lindas que já existiram na Disney, assim. Isso. É perfeito. Então assistam Pocahontas também. É verdade. É lindo demais. Gente, saímos um pouquinho dos filmes. Vamos entrar nas séries, que a gente sabe que tá muito presente, né, nessa galera. Hoje as séries, as histórias, elas vão se complementando. Às vezes assiste um episódio mais curtinho, 30, 40 minutos, pausa, vai fazer outra coisa, daqui a pouco volta, né? Então, o que vocês dão de dicas para quem curte série? Então, hoje eu tô muito das antigas, né? Aquelas muito... Nostálgica. Muito das antigas, assim. Eu tenho uma que eu gosto bastante, que ela foi um fenômeno, com certeza, que foi Friends. Inclusive, pra quem gosta de aprender inglês... É demais. Dizem que é muito bom. Isso é uma coisa legal de falar também, né? De se desafiarem, botar o filme lá com legenda em inglês, depois legenda e áudio, depois tentando se desafiar de alguma maneira, né? Eu não falo inglês, só que é muito engraçado, porque eu consigo entender Friends. E às vezes eu coloco e eu não tô nem prestando atenção eu tô prestando atenção pra ver se eu consigo entender o que eles estão falando sem a legenda. E eu gosto bastante de Friends, assim. E que foi um fenômeno. Eu gosto muito da questão da moda, sabia? Quando eu assisto agora. E, então, para as meninas que gostam dessa parte da moda, acho que é bem legal. E uma outra série muito legal de assistir também é a Modern Family. Sim! Que é uma família moderna e é engraçado, tu dá boas gargalhadas, assim, e tu vai acompanhando o crescimento deles. E o legal dessas duas séries é que tu não precisa ficar acompanhando pra entender um episódio pra poder entender o outro. Porque é isso, as férias tu tá aqui, mas daqui a pouco tu já vai pra praia, então tu não tá com muita... E essas séries, elas são legais por isso, porque aí tu assiste um, tu vai gargalhar, mas beleza, daqui a pouco tu assiste outro, mas não tem uma linha cronológica que tu precise ficar ali, né, acompanhando a história. Eu traria, de novo, sempre nas animações, pra quem gosta de anime, mas acaba assistindo os animes que não são tão construtivos. Spy Family é muito show. Qual a história? Então...
Em Spy Family são dois pais, duas pessoas, vamos falar assim, um espião e uma menina que se encontram por acaso e acabam adotando uma garotinha por conta da missão dele. Era só pra ser uma família de mentira. E essa menina é psychic. Então ela sabe o que os pais pensam também. E ela quer muito se provar pra eles. Então ela tenta ser a melhor na escola. Depois eles conseguem um cachorro, o cachorro também tem poderes. Então Ai, que legal. é uma família muito diferente. É muito engraçado, é show de bola. E realmente é algo mais leve, sabe? Agora eu só quero desligar e assistir algo que eu vou dar risada. Sim. Opa, perdão. Que é fofo também, é muito fofo. Spy Family. Mas os clássicos da Cartoon. Então, Hora de Aventura. Trabalha a imaginação. Tu entra no mundo de U, que é completamente diferente de tudo que a gente tem canônico aqui da nossa realidade, sabe? Pra quem curte um terror, mas aí, pros mais velhos, e sempre perguntem pros pais. Eu acho isso muito importante. Ah, é Sim, legal isso também de falar, né? Olhar a indicação, né, Precisamente. das idades ali, Isso, e também a aprovação dos pais para que vocês possam assistir. Um dorama chamado Lighthouse. De novo, é pros mais velhos, mas ele é muito tocante, assim, sabe? Tu começa achando que é só puro terror e tu vai e depois tu chora. É muito legal também. Mas, de novo, mais velhos, hein? Bom, gente, mas tem agora um fenômeno que está acontecendo por aí entre os adolescentes, que são os escape rooms, né? Os escape rooms tá sendo uma febre e eu acho que é uma dica legal, né? Também para as férias. Queria que vocês falassem um pouquinho disso. O que é um escape room? O que faz no escape room? E como indicação até para as próprias famílias, né? Então, voltando para essa vibe de se autodesafiar, eu conheci os escape rooms pelos jogos de cartas. Quando eu descobri que eles existiam aqui em Florianópolis, São José, de forma Que eles física... são reais, né? Exatamente! Então, tu vai para um ambiente que te imerge. Tu se sente coberto por um mistério, vamos falar assim. E tem diversos puzzles para tu ir resolvendo, assim, exatamente, charadas que tu tem que... Exato. E é algo, novamente, pra família, mas também pros amigos. Então, tu pode ir com a tua família e dá de errar, não tem problema. Tem alguns escape rooms que eles postam as fotos da galera que saiu e que não saiu também. Porque o grande objetivo dos escape rooms é você escapar. Exatamente. Né? É isso, você entra numa sala, numa casa, fiquei sabendo, tem um ônibus também. E aí você tem que descobrir as charadas ali, resolver alguns problemas para que você consiga encontrar a saída e poder sair daquele lugar. Então, é um super desafio, né? E tem alguns lugares aqui que tem. Era isso que eu falava. Vocês conhecem? Já foram em alguns? Eu fui na viagem de formatura do 9º ano. Foi ali que eu conheci os escape rooms, né? Participei lá com os alunos do 9º ano. Então, foi super legal. E aí, conversando com os alunos na viagem, eles falaram, não, prof, tem um monte por aí, a gente tem alguns que a gente precisa ir com um número X de pessoas, então a gente vai com 6 amigos. E aí reserva o horário, e aí vai, e aí tem esse momento de tentar escapar da sala. Então é super legal, uma dica de férias pros adolescentes que querem se encontrar e poder resolver problemas. Né? E o legal é disso, que tu escapa às vezes de um dia chuvoso, por exemplo, de uma chuva. Total. Aqui é grande Florianópolis, às vezes quando chove a gente fica naquela... E aí eu acho que é uma boa opção. E é isso do desafio, né? E da interação com os amigos, porque também tem um pouco disso. Às vezes eu acho as férias isolam um pouco eles, né? E sair dessa coisa shopping, dessa coisa, né? Sim. Acho que isso é legal também, fazer com que eles se aproximem, né? Mantenham as relações estreitas. É um hábito diferente também, né? Acho que é aquela coisa que tu aprende muito mais indo num espaço assim. E é muito desafiador, porque... Você quer escapar. Volta pra pensar, não quer ficar preso ali. Eu já ia... Tô vendo que eu ia ficar presa. Eu ia botar meu grupo a perder, né, Maria? Eu ia ser aquela pessoa que nunca mais ninguém iria convidar pra ir, sabe?
Porque eu sou, assim, uma pessoa... Então fica a dica, né, Duda, Com dos escape rooms certeza. também para as famílias. Quem não sabe o que é, nunca ouviu falar, dá uma pesquisada que tem alguns aí, é super legal também. E se eu puder adicionar, eu acho que ele trabalha a equipe. Isso. Então não adianta eu, Maria Eduarda, ter o meu jeito de pensar e todo mundo vai ter que me seguir. Não, porque tu vai ter o teu jeito de pensar e tu também. Nós temos que unir eles para conseguir sair. E se não sair, aprender a lidar com E frustração, juntar né? também experiências, né? Exato. Conhecimentos que cada um traz para tentar desvendar aquele mistério, né? Aham. Não sair também, tudo bem. Lidar com frustrações é algo que a Isso. gente precisa trabalhar a vida inteira. Exato. Aí, sabe uma outra sugestão, assim, vendo tudo isso que a gente está falando, uma coisa que eu tentaria propor para os alunos, até para os pais, enfim, é deixar o celular. Assim, sabe, nem que seja 1 hora sem mexer. Começa com 1 hora, depois, sei lá, tenta 2. Porque a gente precisa se desligar disso. Quantas vezes eles estão nesses lugares, eles estão assistindo uma série, ou eles estão lendo um livro, ou um filme, eles estão com o celular do lado. Isso é preocupante. E aí tu não curte nada no fundo, tu não curte nada. Então, sabe, tenta. Eu sei que às vezes é difícil, porque a gente cria o hábito, né, de estar com o celular. Mas eu vou para esse lugar com os meus amigos, então, mas eu vou bater uma foto. Tá, precisa bater a foto? Eu vou depois ver essa foto? Sim. É só para postar? Então, vou deixar meu celular. Eu vou ler. Coloca no modo avião teu celular. Filme, série, a galera tá assistindo com o celular na mão. E assim, ó, eu sou uma pessoa que beiro a neuro por conta da educação, né? Todas nós aqui. E tu tá queimando, falando assim, mas queimando, de certa forma, os teus receptores de serotonina. Então, cada vez tu vai precisar de mais insumo. Uma vez é o celular... Tu não curte. Exato. E essa necessidade de dopamina, que é uma necessidade humana, ela pode ser estimulada, né? De outras maneiras. De outras, A gente precisa a ser. gente consegue, né? Isso. Jogar a dopamina para o nosso cérebro de muitas outras formas, que não precisa ser doom scroll. Você vai gargalhando, Exato. jogando. E a memória, ela vai ficar. A memória vai E ficar. as experiências, né? História para contar. Lembra quando a gente foi no escape room? Lembra quando Ou a gente lembra quando a foi? gente ficou até 5 da manhã Isso, jogando. Gente, Exato. até com os avós, muitas vezes, isso, né? Isso. A gente tem uma memória com o nosso avô até hoje, uma vez que a gente jogou um desses jogos mais rápidos e aí ele travou. É super engraçado de contar depois. Eu de lembro reviver. muito da minha família montando um quebra-cabeça. Até legal também, a gente montar virou quebra-cabeça, a gente né? virou madrugada montando quebra-cabeça. E aí depois a gente ficou tão assim irritado que a gente colocou a numeração das pecinhas pra Pra depois ser mais fácil. Porque depois foi isso, a união, sabe? Essa coisa de todo mundo junto. E aí começou comigo e com a minha irmã e com o meu cunhado. E de repente tava meu pai, tava minha mãe. E foi vindo. A gente foi ficando. E aí... Tem famílias que montam o quebra-cabeça e depois transformam em quadros. Em quadro. Que é legal também, né? Tem uma cola especial que tu Isso. passa. Sim, é bem legal. E é legal Coloca em isso. moldura, né? E é legal também. Um dia chuvoso, tá todo mundo dentro de casa, Isso. entediado. Um chá ou um café, pra quem gosta de café. Um bolinho. Nossa, uma pipoca. Total. Nossa. Gente, agora, pra gente finalizar, as dicas pra fora de casa, né? Então, assim, que tal sair um pouquinho de casa, né? Atividades ao ar livre, que eles possam também se desenvolver, criar e aproveitar esse momento off, né? O que vocês indicariam? Então, eu começo indicando algo simples. E hoje a gente quer sair, fazer algo de respirar fundo, a gente chama, né? O horto florestal. Tu só sair pra dar uma caminhada, leva uma cesta de piquenique, quem sabe, sabe? Para em uma das mesinhas, ouve os pássaros. Se quiser ir caminhando, conversando também é uma opção. Mas às vezes a gente se calar, respirar fundo e ouvir é uma atividade que nos constrói também, sabe? Também fica de sugestão o Dibea. O Dibea, ele abre, se não me engano, nos sábados para visitação. Então, tu consegue ter interação com os animais. Eu amo interagir com bichinhos, né? Então, fico de sugestão também. E, por fim, ouvir falar, mas ainda vale a visita, a fazendinha. Pra quem já foi, disse que é muito legal. Aí são animais da fazenda também. Outro tipo de ambiente. Dá até de andar a cavalo, fiquei sabendo, não sei. Não. Uau, que radical. Essas são as minhas sugestões no momento. Legal. Mari?
Eu diria para as pessoas, sei lá, quem gosta de praia, sair do óbvio, sair das praias óbvias. Visitar outras possibilidades, Isso. né? Eu sou do sul da ilha, aquelas fazendo campanha pro sul da ilha. O sul da ilha, no caso de Floripa, o sul da ilha tem outra energia, é uma outra lógica de movimentação, é uma coisa mais... eu diria assim, mais simples, né? Tu não vai ter aquela coisa meio ostentação de praia. Então, para quem quer renovar as energias e tal, acho que o sul da ilha tem uma energia boa. Tem a Lagoa do Peri, que é a legal Lagoa do Peri, também. que inclusive tem a bandeira azul, Isso. que é a bandeira lá internacional e tal. Eu diria para conhecer também a parte cultural, porque nós não vamos, muita gente muitas vezes ignora. Maravilhoso. Isso, ir aos museus. Tem um museu no centro de Floripa, que ele abriu há pouco tempo atrás, um pouquinho antes da pandemia, que é o Museu de Florianópolis, ou o Museu do Sérgio Grande, que é o Museu do Sesc, eles apelidaram o Museu do Sesc. Que ele é interativo, então tu leva lá teu filho pequenininho, ele coloca um óculos, ele fica vendo as coisas, né? Um óculos, aqueles 3D, sei lá como é que é, não são muito tecnológica. Eles podem visualizar Florianópolis antes, depois. Vai ficar até ano que vem uma exposição sobre cartografia e tal, muito legal. E todo o centro ali de Florianópolis, porque quem vai no dia a dia às vezes não nota. Então, como um visitante, tu vai ver ali o Palácio Cruz e Souza, tu vai ver a Catedral Metropolitana, entrar, tentar ir com outro olhar, a própria Praça 15, o chão da Praça 15, ele foi feito e ele tem vários símbolos de renda de bilro, que foi feita pelo Assis, que é um artista. Público, o próprio né? mercado público, que é muito legal. Então, fazer essa visitação de conhecer, bater foto, fazer o turista, sabe? Porque quando a gente vai para uma outra cidade, a gente faz isso. E aqui, aspecto histórico, São José, o Centro Histórico de São José é sensacional. Exato. Né? Então, conhecer esses espaços, fotografar, visitar, vale muito a pena. Ver as peças de teatro que estão passando no TAC, no SIC, que é muito legal. A gente não ocupa esses espaços. Tem muita coisa de graça, muita coisa de graça. Então, vale muito a pena a gente fazer essas visitações. E um lugar, com certeza, que se já foi, vai de novo, porque vale a pena, que é a Ponte Hercílio Luz. Eu acho que é histórico aquilo ali, tu passar, final de semana aquilo ali é fechado para pedestre. Conhecer isso. Toda vez que eu passo, eu me emociono, sabia? Eu também. Eu lembro da minha família. Eu fico pensando. Só tinha essa ponte há anos atrás, meus foi avós ela que passaram. Segurou a cidade como capital, Floripa, foi graças a ela que se mantém a capital. Então tem todo um quesito histórico, assim. E eu diria que vai desbravar. Eu não sou uma pessoa assim de fazer trilha, eu sou uma pessoa assim, um pouco mais. Eu sou meio medrosa. Mas se tu gosta, vai. Cara, Florianópolis tem muito lugar bonito. Eu digo Floripa, né? Mas eu tô falando da Grande Florianópolis. Tem muito lugar bonito e que os turistas se matam para vir para cá para ver. E a gente tem o privilégio de estar aqui. E um outro lugar, se puder ir, é o Morro das Pedras. A lua cheia nascendo no leste da ilha. Pega Morro das Pedras, Campeche, Praia Mole, ou o nascer do sol na Praia Mole também. Se puder fazer isso, é um privilégio que vocês vão levar pra vida, assim. É muito bonito. Aquele passeio de barco da Barra da Lagoa também. Sim. Faça um turista, sabe? Vão de óculos, conhecer boné, as fortes também, né, Mari? As fortalezas. As fortalezas, isso. São lindas demais. Assim, a gente mora num lugar muito privilegiado, tá? Então, aproveitar. Tem gente que junta o dinheiro o ano inteiro pra vir pra cá. E a gente tem aqui, a gente tá aqui pertinho. Então, aproveitem mesmo, porque é muito rico e renova muitas energias. É muito lindo. Gente, vamos deixar uma mensagem final aí para os nossos alunos aproveitarem as férias, se divertirem e se desafiarem, aprenderem, né? Vamos lá, Mari. Bom, primeiro, boas férias, parabéns, boas festas também, acho que é importante desejar isso, que aproveitem, descansem, mas o descansar não é ficar parado inerte, o descansar é correr, é ir para fazer uma trilha, talvez, é jogar com os amigos, se reunir com a família. Aproveitem bastante isso, porque isso é aprendizado também. Acho que para fazer valer aí todo o esforço do ano, curtam bastante, aproveitem cada dia. Durmam bastante também, que é bem bom dormir, vocês estão nessa fase de dormir. Então aproveitem bastante. Leiam, se puderem ler um Harry Potter aí, ó, fica a dica.
né? E aproveitem bastante, descansem para estar bem renovado para o ano que vem, para aproveitar, para rever os professores, os amigos. Mas, assim, ó, curtam. Principalmente evitem assim o ficar nas telas, vão curtir a vida, porque a vida não é um morango, mas ela é a única que a gente tem. Então e é aproveitem, preciosa, né? e ela é muito preciosa. Exatamente. Pode ser em inglês? Porque Pode. pra quem percebeu, se eu erro umas palavrinhas em português, é porque eu falo melhor em inglês. I can only agree with her. Enjoy life. That's what it's all about. Challenge yourselves. Live a little. Try new things. Try a board game. Try a new sport, a new activity, a new dance perhaps. Live. That's all I have to say for now because life is too short. And you can be your age only once. Enjoy this step of your life. That's it. Olha que chique. Obrigada, gente, mais uma vez. Foi uma alegria. Passou assim o nosso episódio. Muito obrigada por Obrigada, Gabriela. aceitarem estar aqui. Foi uma alegria muito grande. E para você que nos assistiu até o final, muito obrigada por sua presença. Se inscreva no nosso canal no YouTube ElisaCast e nos encontramos no nosso próximo episódio. Tchau, tchau e boas férias!